Queria dar uma boa noite também para o Marçal, né? Meu nome é Max Cardoso, sou jornalista, um dos apresentadores do Terça Livre, junto com o jornalista Alan dos Santos, e já começo agradecendo, né, de você ter aceitado estar aqui com a gente hoje nessa live. E eu queria aproveitar para perguntar algo que você mesmo acabou de comentar, o fato de você ser cristão, você sempre se posicionou dessa forma publicamente, principalmente durante esta eleição. Eu acho que uma das grandes preocupações dos cristãos do Brasil e do mundo é a questão do aborto, né. A gente sabe que a prefeitura tem, obviamente, uma limitação das suas ações, né, mas algumas políticas sociais que já começam nos municípios podem favorecer certas, políticas públicas, né, tanto de estado quanto a nível federal. Então eu queria saber qual a sua posição sobre aborto, né, você que se coloca como cristão, e se você está preparado aí para encarar, toda o sistema que vai vir contra os valores cristãos. É muito triste, às vezes, a gente vê certos políticos que se colocam como cristãos, mas chegam lá na hora de assumir um cargo, né, e às vezes não defende nem sequer a liberdade de culto dos cristãos. Sim. Cara, vou falar da minha visão de jurista. Antes de falar como cristão, para você entender uma coisa. Para mim, no Código Penal de 1940, ele tem que alterar o nome aborto para assassinato de vulnerável. As pessoas, elas perderam a noção da lógica, né? Se o Estado aceita matar um feto, significa que um feto que é indefeso está autorizado a ser morto, o próximo a ser morto pelo Estado vai ser você. Então, assim, para mim, tem que deixar esse nome de aborto e colocar assassinato. Sou 100% contra, sempre fui. Alguém escreveu ali, aborto é uma pergunta difícil. Não é, eu sou 100% contra. Não faz sentido nenhum o Estado querer promover isso, porque se eu autorizo o aborto, eu estou falando para a sociedade ser perversa. E a maior parte dos problemas que tem na sociedade hoje é perversidade. Como assim? Vamos lá, você vai olhar os gastos que tem no judiciário por várias famílias. A gente tem uma taxa gigantesca de divórcio. Esses divórcios, a maior parte, são duas coisas: problema de finanças, problema de dinheiro, problema sexual, traição e tudo. Olha para você ver que loucura. Nosso país é um país que não educa financeiramente. Nós vamos educar na escola de São Paulo. Por que eu estou te falando isso? Na Europa, 70% dos europeus investem. Nos Estados Unidos, 55%. Brasil, 2,8%. Então, a maior parte das pessoas que hoje estão divorciando e destruindo suas famílias é por causa de grana. O brasileiro, por exemplo, com fuga de estado emocional, investiu aí nesse mês 56 bilhões de reais em aposta. Acho que foi no ano, salvo engano. Né? 56 bilhões. Você fala, mas o que isso tudo tem a ver? Quando a gente não tem uma mentalidade, não tem inteligência emocional e tem um monte de vício e fuga de estado emocional, a gente vai criando um povo perverso. Um povo perverso, para combater a perversidade, acha que é combatendo com o aborto, sendo que a gente tem que pegar um caminho da natureza lógica do homem. Não colocando ele dentro de uma religião, mas entendendo a natureza. Por que esses comunistas vagabundos são contra o movimento cristão? Porque casamento, ele é do movimento judaico-cristão. E aí o casamento, ele é abençoado por Deus, o homem e a mulher, e eles querem destruir a identidade, eles querem destruir, né, a identidade da pessoa. Nós estamos numa crise identitária absurda, querem destruir o casamento é um negócio que ninguém quer defender mais, querem destruir ter filhos, ou seja, toda a composição do que é família e do que é essa lógica da cristandade, né, e da trilogia da vida e da trindade, eles querem destruir. Então, tem gente preocupada aí com o exame do Boulos. No próximo podcast que eu for agora, eu já mostro. Dependendo se o Tasso Renan, eu prometi que ia entregar no outro podcast lá no Inteligência Limitada, eu vou mostrar lá. Você acha que eu ia mostrar ontem para os caras cortar meu tempo? O Boulos, ele não vai ter paz comigo, já prometi. Nunca vai ser prefeito nessa cidade enquanto eu estiver aqui. Então, para mim, assim, eu tenho uma repulsa contra esse negócio de aborto. Não faz sentido, e toda política pública nossa, nós vamos rever todas essas questões que o prefeito tem essa autoridade. Eu vou investir para as pessoas aprenderem a deixar essa perversidade. Não é usando a religião, é política pública. Assim como eles estavam tentando erotizar as crianças em escola pública, nós vamos mostrar um caminho dela se guardar. Ao invés de ter erotização sexual, né, para criança, ou explicação disso, a gente tem que ter matéria de segurança sexual. Ao invés de ter escola com partido, o que a gente tem que ter é ensinar política para a criança e não partidarização.
Ao invés de ficar falando mal de empreender, a gente tem que levar o empreendedorismo lá para dentro, tem que ensinar a educação financeira. Dias melhores virão para a cidade de São Paulo, com a nossa entrada ali. E eu posso falar para você que é um grande momento que o São Paulo está vivendo. Eu não vou colocar nada goela abaixo, mas eu vou convencer muita gente da lógica, a lógica natural das coisas. Isso eu vou fazer. Alguém perguntou do gesso. Tirou o gesso? Tirei o gesso. Ainda estou com uns 15% a 20% aí do problema na base do polegar. Eu acabei tirando o gesso e agora vai usando a talinha provisória.